Então, ontem nós tivemos os dados da balança comercial da China e vieram alguns dados bem interessantes. O primeiro deles, como nós vamos olhar nesta tela aqui, é que as exportações deste mês agora, de junho, eles acabaram tendo um crescimento de 8,6%. Então, aqui uma notícia bem favorável. O negócio começa a ficar estranho quando nós olhamos as importações, que tiveram uma queda de 2,3%. Então, nós vemos aqui uma queda nas exportações chinesas. Então, o superávit da balança comercial chinesa, ele acabou aumentando. Então, deixa eu trazer para vocês o gráfico aqui sazonal do Trading Balance da China, e nós vemos que houve esta melhora, esse aumento, e aqui dos últimos 5 anos é o maior superávit que nós temos na China, então bem acima dos outros anos devido a essa diferença. O que eu acredito que possa estar acontecendo? Primeiro, uma antecipação das compras de manufatura, porque nós vimos nas últimas semanas vários países aumentando os impostos contra produtos chineses. Até o Luiz, aqui o nosso analista macro, ele fez um estudo sobre o minério de ferro, e dentro do wrap-up dele de minério de ferro, ele colocou aqui quais foram as sanções colocadas pela China lá nos Estados Unidos. Então, para alguns produtos de aço, houve uma elevação de tarifas para 25%. Eu até coloquei no meu Twitter uma parte desta análise mostrando quais são as exigências agora que o país, o México principalmente, vai ter que ter para exportar produtos de aço para os Estados Unidos, que é a apresentação de como se fosse um certificado de origem, provando que aquele aço foi produzido no México e não foi uma importação e uma reexportação, ou seja, um back-to-back. Eu importo de um país e vendo para outro país. Se não houver este certificado que deve ser apresentado na alfândega, vai haver esta tarifação aqui de 25%, e isso vai funcionar pelo USMCA, que é a antiga NAFTA, né? Da mesma forma que as importações de alumínio, para escapar da sobretaxa agora de 10%, não devem conter o alumínio primário da China, Rússia, Bielorrússia ou Irã. Então o minério de ferro ele acaba sendo impactado por esse tipo de medida, mas como essas medidas elas vão começar a valer, a maior parte delas começará a valer nas próximas semanas, próximos meses, então pode estar havendo uma antecipação destas compras. Então, para semicondutores, as tarifas vão aumentar de 25% para 50% até 2025. Os veículos elétricos, elas chegarão a 100% este ano ainda. Baterias, componentes e peças de baterias sairão de 7,5% para 25%. Minerais críticos, grafite, ímãs, tarifas de zero passarão para 25%. As células solares, que é o grande problema global com relação à China, até a Europa está fazendo tarifação, vai para 50%. Aqueles MHCs, que são os guindastes de terra, 25%, e produtos médicos aqui 50%, e alguns equipamentos tarifas de 25%. Então esse é o cenário colocado ali, um resumo colocado no nosso produto Commodities em Foco. Então este volume de exportação, esse saldo positivo, esse crescimento nas exportações chinesas totais, pode ser um entendimento de que precisamos antecipar estas compras. Quando eu olho o Trade Balance da China com os Estados Unidos, a gente perceberá que ele já começou a ter um declínio, então ele vinha dentro de uma média, ele já começou a ter esse declínio, muito diferente do que aconteceu aqui, por exemplo, em 2022, o que aconteceu em 2021 e até mesmo o que aconteceu em... Cadê aqui? Aqui que essa linha azul aqui é mais clara. Aqui, lá a média entre 2019 e 2020, então já começa a ter esta redução no trade balance
dos Estados Unidos e China. Quando nós olhamos a Europa ainda se mantém acima da média, pero a gente está vendo a Europa também implantando tarifas antidumping, protecionistas contra muitos produtos chineses, principalmente veículos elétricos e placas solares. Então, ainda segue crescendo, mas há uma discussão entre eles lá. E no Brasil, aqui só como uma ilustração, o trading balance da China com o Brasil segue bem forte mesmo. Então, segue acima da média, ficou abaixo aqui de 2019. Então, se nós excluirmos o ano de 2019 aqui da nossa análise, aqui, ó, exclui 2019, nós vamos estar com o nosso range de trading balance com a China acima da média aí dos últimos 5 anos, vamos colocar assim, dos últimos 4 anos. Então, isso pode ser um indicativo. Outra situação que me leva a crer nesta possibilidade é porque as companhias marítimas já anteciparam o que nós chamamos de peak season. Peak season é a temporada de alta para os fretes marítimos. O peak season normalmente acontece em setembro, porque nós temos uma sazonalidade na China em agosto, que é quando as indústrias elas reduzem a atividade industrial devido à mudança de estação, é muito chuvoso, siderurgia passa por manutenção nos seus altos fornos, as indústrias tiram férias, tem feriado, tem uma série de questões que reduz a atividade industrial da China. Então, quando nós chegamos em setembro, nós começamos a ter o peak season, que é a temporada de alta nos fretes. Esse ano ela foi antecipada. As companhias marítimas já há 2 meses anunciaram o peak season. Por quê? Esse gráfico aqui, nós temos indicadores de fretes de containers. Então, nós temos aqui de Shanghai para Rotterdam, para a Europa, o principal porto da Europa, e Shanghai para LA, Los Angeles, que foi um dos portos que mais sofreram durante a pandemia, devido àquele container-gedon lá, o Armagedon dos containers. Muitos containers vazios ficaram represados nesses 2 portos. Então, devido aos ataques dos Houthis, que estão acontecendo ali na região do Iêmen, Golfo de Aden e Mar Vermelho, os liner ships, que são os container ships, eles tiveram que desviar as suas rotas e eles estão fazendo rotas com tempo de trânsito maior. Isso acabou puxando os fretes e também acaba gerando um certo nível de escassez de equipamentos. Então, os fretes hoje, eles já estão no mesmo nível de 2022, que é quando a cadeia de suprimentos começou a se ajustar face ao problema de 2021. Então, hoje nós temos um frete que até no meio do ano passado custava $1.500, $1.600 por TEU. Hoje, esse mesmo frete para a Europa está $8.000, para os Estados Unidos está $7.500. Então, essa antecipação do peak season também tem aumentado a atividade marítima e tem aumentado esse valor. Essa questão. Qual que é a situação agora que eu vejo como um problema? Porque se nós estamos tendo um aumento das exportações num sinal, no meu entender, claro, de antecipação de demanda, isso acabou ajudando a China, por que as importações elas estão caindo? Como nós vimos aqui no BI, as importações elas tiveram uma queda de 2,3% esse mês. Então, essa queda, a gente já sabe que importações eles podem ser utilizados como um proxy de crescimento econômico, de demanda doméstica principalmente. A gente pode entender que a economia chinesa, domesticamente falando, se é que existe esse termo, não está das melhores. A gente vê, então, uma retração no consumo ou um aumento na capacidade produtiva. E aí nós vamos de encontro com as metas do Partido Central lá da China. Você deve lembrar que no final do ano passado, o governo anunciou algumas medidas que precisariam ser cumpridas para que o país entregasse um crescimento de 5% em relação aos 5% que já cresceu no ano passado. Ano passado cresceu sobre uma base fraca, o crescimento do ano anterior era de 3%, cresceu 5 em cima de 3, agora eles querem crescer 5 em cima de 5.
então é mais difícil. E 2 pontos dessa análise que eu estou fazendo para vocês vai de encontro, vai contra estas metas do governo. Primeiro, que é gerar a inflação através de um aumento de consumo. A China ainda vive uma deflação lá e ela precisava aumentar em quase 4% a sua inflação. Não está dando certo. O cidadão chinês não tem consumido. E a balança comercial agora mostra que, além do consumo estar caindo, não estar pelo menos aumentando, eles não estão conseguindo reduzir a capacidade industrial. Porque se reduz a capacidade industrial, você tem menos produtos sendo produzidos, isso também causaria inflação. Isso não está acontecendo. Então, daqueles 2 desafios que eles precisavam resolver, consumo e excesso de capacidade industrial, não estão sendo cumpridos. Então, nós vemos esta queda aqui agora nas importações. Detalhe importante, tá? Eles importaram menos chips. E chips, basicamente 1/3 do que eles utilizam é utilizado para exportação. 2/3 no consumo doméstico, 1/3 importação. Eles reduziram bastante a compra destes chips. Então, como o mercado está utilizando o trading de chips ali, de chips, porque é com CH, né? Chips, estão utilizando como um proxy para antecipação de dados de exportação. Essas exportações chinesas que cresceram esses 8,8% podem reduzir no próximo mês, ainda mais se a antecipação já aconteceu. Por que acontece a antecipação? Tem Black Friday nos Estados Unidos, na sexta-feira após o feriado de Ação de Graças, e tem o Natal basicamente em todo o Ocidente, incluindo a Europa. Então, isso a gente deve ou pode ver números menores de exportações chinesas daqui para frente. E isso vai ser um complicador para a China. E a cada dia que passa, fica mais difícil você acreditar que a China vai conseguir crescer 5% esse ano, até porque metade do ano ele já acabou avançando, né? Com relação às importações de soja lá da China, nós tivemos um aumento, segundo os dados da alfândega chinesa, de 10,7%. Então, aqui estão os números da planilha de acompanhamento do Relatórios Agro. Deixa eu dar um zoom in aqui para vocês. Eles chegaram ao número de 11,11 milhões de toneladas nacionalizadas em junho, contra 10,2 milhões de toneladas nacionalizadas no mês passado. E possivelmente, dado o volume de compras que nós temos acompanhado, o número de julho também deverá vir acima deste período aqui que eu tenho acompanhado com vocês. O fluxo aqui do Brasil, olha só que dado interessante. O fluxo Brasil, o Trade Flow Brasil-China, ele está, no mês de junho, foi bem acima dos últimos anos. E ele está em sintonia com esta curva aqui do nosso programa de exportação. Tivemos um janeiro, um fevereiro muito bom, março tivemos uma desaceleração em comparação com o ano passado, abril nós já tivemos um número menor, maio foi muito ruim, julho foi 1,7% acima do ano passado, e agora nós estamos com o line-up em construção. Detalhe importante, se eu tenho um tempo de trânsito de aproximadamente 32 dias entre saída e chegada lá na China e nacionalização, vamos colocar 30 e 35 dias, considerando esse período todo, já saiu, o navio saindo, tá? Saiu, desancorou, saiu, pegou o Canal da Galeta em Paranaguá e vral para a China, vai chegar lá nos 30 dias aproximadamente, um line-upzinho ali mais rápido na China de uns 4, 5 dias, fez a desestiva. Este programa de exportação que saiu em junho vai estar chegando na China em julho. Então, como nós temos um volume grande de exportação aqui, basicamente 80% para a China, a gente vai ter provavelmente um volume maior lá no mês de julho. Então, já estou antecipando para vocês esta notícia. Nosso commitment, 72 milhões de toneladas. Lembrando que a temporada é de fevereiro a janeiro, não é janeiro
a dezembro, então ela é de fevereiro a janeiro, 72 milhões de toneladas de commitment, e a gente já começa a ter essa pequena desaceleração no programa. Então, no meu entender, a China passa por alguns desafios que não sei se ela conseguirá resolver esse ano para entregar um crescimento de 5%, tá? Então, outro detalhe foi com relação às importações de minério de ferro também, que acaba sendo um bom proxy de análise de demanda interna, e a China estava importando um bom volume. Esse ano ela fez um grande volume de compras, tanto que nós acompanhamos os estoques de minério de ferro, que eles acabaram subindo bastante neste ano, né? Então, se você for assinante nosso lá do relatório do Commodities em Foco, nosso produto voltado para o mercado financeiro, o último relatório feito aqui no dia 5 de julho, nós vamos olhar que os estoques de minério de ferro, eles estão crescendo lá na China, eles seguem crescendo. Se eu tenho agora um dado de estoques de minério de ferro crescendo, eu tenho uma diferença grande aqui entre estoque e preço, tanto do vergalhão quanto da bobina. E a bobina hoje, só por curiosidade, nesse momento a bobina está subindo 0,14% e o vergalhão subindo 0,4% lá na China. Eu tenho um desafio do setor imobiliário imenso, que os preços não param de cair. A inflação na China não está da maneira que deveria estar. E o volume transportado, a quantidade de toneladas transportadas por milha de navios Capesize simplesmente despencou de maio para o mês passado. Nós temos ali um cenário que não é dos mais favoráveis. E aí, quando nós olhamos a nacionalização de minério de ferro, que totalizou 97 milhões de toneladas, é mais um dado ruim para os números da China. Eles aumentaram em 24% a exportação de aço, porém a gente viu que tem tarifas de aço vindo aí. O Brasil também discute isso. É claro, o Lula aqui, em vez dele colocar as tarifas de aço chinês, ele quer aumentar as tarifas para exportadores de aço brasileiro, né, para tentar manter o aço aqui. Então é um cenário bem desafiador com relação ao crescimento lá da China, dados, no meu entender, ruins para o país, tá?